Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10. Vamos iniciar o capítulo 10 hoje com a leitura do resumo do capítulo cujo título é A Libertação das Árvores Yamalarjuna. Vamos ler o resumo e também vamos ler todos os versos do capítulo, fazer uma revisão, ou melhor, ter uma visão panorâmica de todo o capítulo agora, tá bem? Este capítulo descreve como Krishna partiu as árvores gêmeas Arjuna, das quais surgiram então Nalakuvara e Manigriva, os filhos de Kuvera. Nalakuvara e Manigriva eram grandes devotos do Senhor Shiva, porém, devido à opulência material, eles tornaram-se tão extravagantes e insensatos que certo dia, na companhia de moças nuas, desfrutavam em um lago e descaradamente caminhavam de um lado para outro. Subitamente, Narada Muni passou por ali, mas eles estavam tão enlouquecidos com sua riqueza e falso prestígio que, muito embora vissem Narada Muni ali presente, permaneceram nus e nem sequer sentiram vergonha. Em outras palavras, devido à opulência e ao falso prestígio, eles perderam seu senso de simples decoro. Evidentemente, faz parte da natureza das qualidades materiais que, quando alguém se torna muito opulento em termos de riqueza e posição prestigiosa, ele perde seu senso de ética e não se importa com ninguém, nem mesmo com um sábio como Narada Muni. Para essas pessoas confundidas, Ahankara Vimudhatma, que especialmente zombam dos devotos, a punição adequada é que elas voltem a tornar-se vítimas da pobreza. As regras e regulações védicas prescrevem como controlar o sentimento de falso prestígio pela prática de yama, niyama e assim por diante. Tapasa brahmacharyena samena cha damena cha. Um homem pobre pode ser muito facilmente convencido de que o prestígio de uma posição opulenta neste mundo material é temporário, ao passo que é difícil convencer um homem rico. Portanto, Narada Muni estabeleceu um exemplo, amaldiçoando essas duas pessoas, Nalakuvara e Manigriva, a tornarem-se obtusas e inconscientes como árvores. Esta foi uma punição adequada. Porém, como Krishna é sempre misericordioso, muito embora eles fossem punidos, foram assaz afortunados para ver a suprema personalidade de Deus face a face. Logo, a punição dada pelos Vaishnavas não é absolutamente punição, ao contrário, é outra espécie de misericórdia. Com a maldição de Devarshi, Nalakuvara e Manigriva tornaram-se árvores gêmeas Arjuna e permaneceram no quintal de Mãe Yashoda e Nanda Maharaj, esperando a oportunidade de verem Krishna diretamente. O Senhor Krishna, pelo desejo de seu devoto, extirpou essas árvores Yamala Arjuna, e quando, após 100 anos dos Devas, Nalakuvara e Manigriva receberam de Krishna essa libertação, a antiga consciência deles foi revivida, e ofereceram a Krishna orações dignas de serem oferecidas aos semideuses. Tendo assim recebido a oportunidade de ver Krishna face a face, eles compreenderam quão misericordioso era Narada Muni e, portanto, reconheceram a dívida que tinham para com ele e agradeceram-lhe. Então, após circungidarem a suprema personalidade de Deus, Krishna, eles partiram para suas respectivas moradas. Então, este é o resumo desse capítulo 10, e já é um dos últimos capítulos traduzidos por Prabhupada. E isso significa que Prabhupada já está
no ano 1977, de cama. Já está em seus últimos dias de vida nesse planeta com a gente. E então a dificuldade de Prabhupada para traduzir era imensa. Imensa. Às vezes a gente tem uma simples dor de cabeça ou ou outro mal-estar qualquer e a gente não consegue fazer as atividades básicas mínimas nossas. E Prabhupada, tão consciente da importância que era de traduzir e dar o significado ao Srimad Bhagavatam, mesmo estando naquela condição, já em jejum, ele traduzia, quase não se escutava. Era necessário colocar o microfone do gravador assim muito próximo da sua boca para poder escutar o que Prabhupada dizia. Então vamos agora ler os 40 e poucos versos que tem nesse capítulo, que tem a tradução de Prabhupada, para nós compreendermos a lucidez transcendental espiritual de Prabhupada. Então, começando do 1 e seguindo adiante, sem ler os significados. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: ó grande e poderoso santo, por que motivo Nalakuvara e Manigriva foram amaldiçoados por Narada Muni? Que atitude abominável praticaram a ponto de até mesmo Narada, o grande sábio, ficar irado contra eles? Por favor, descreve-me isto. Shukadeva Goswami disse: ó rei Parikshit, porque foram elevados à associação do Senhor Shiva e eles sentiam-se muito orgulhosos disso, os 2 filhos de Kuvera tinham permissão de perambular pelo jardim que ficava ao lado da colina Kailasa, às margens do rio Mandakini. Aproveitando-se desta situação, eles costumavam beber um tipo de bebida chamada Varuni. Acompanhados de mulheres que cantavam atrás deles, eles vagavam naquele jardim de flores, com seus olhos sempre girando, embriagados. Dentro das águas do Mandakini Ganges, que eram abarrotadas de jardins de flores de lótus, os 2 filhos de Kuvera costumavam desfrutar com belas mocinhas, assim como na água, 2 elefantes desfrutam com elefantas. Ó Maharaj Pariksit, por alguma auspiciosa oportunidade para os 2 rapazes, casualmente, o grande santo Devarshi Narada certa vez apareceu ali. Vendo-os embriagados com os olhos girando, ele pôde entender a situação deles. Ao verem Narada, as jovens semideusas, estando nuas, ficaram muito envergonhadas. Temendo serem amaldiçoadas, elas cobriram seus corpos com suas roupas, mas os 2 filhos de Kuvera não tomaram uma conduta semelhante. Ao contrário, não se importando com Narada, eles permaneceram nus. Vendo os 2 filhos dos semideuses nus e intoxicados pela opulência e falso prestígio, Devarshi Narada, para mostrar-lhes misericórdia especial, desejou lançar-lhes uma maldição especial. Daí ele falou o seguinte: Narada Muni disse: entre todos os atrativos oferecidos pelo gozo material, a atração que se apresenta sob a forma de riqueza confunde mais a inteligência de alguém do que ter belos traços físicos, nascer em família aristocrática e ser erudito. Quando a pessoa não é educada, mas falsamente arrogante devido à riqueza, o resultado é que ela ocupa sua riqueza em desfrutar de vinho, mulheres e jogatinas. Incapazes de controlar os seus sentidos, os patifes que sentem falso orgulho de suas riquezas ou de seu nascimento em famílias aristocráticas são tão cruéis que, para a manutenção de seus corpos perecíveis, os quais eles acham que nunca envelhecerão ou morrerão, matam sem dó nem piedade os pobres animais. Às vezes eles matam animais só para desfrutar de um passeio. Enquanto vive, talvez alguém se orgulhe de seu corpo, julgando-se um homem muito importante, um ministro, presidente
ou mesmo semideus. Mas o que quer que ele seja, após a morte, este corpo se transformará em vermes, em excremento ou em cinzas. Se alguém mata os pobres animais para satisfazer os caprichos temporários deste corpo, não sabe o que vai sofrer em seu próximo nascimento, pois tal canalha pecaminoso deverá ir ao inferno, onde sofrerá os resultados de suas ações. Enquanto está vivo, acaso este corpo pertence ao seu patrão, ao eu, ao pai, à mãe ou ao avô materno? Acaso ele pertence à pessoa que o leva à força, ao amo que o compra, ou aos filhos que o queimam no fogo? Ou se não é queimado, será que o corpo pertence aos cães que o comem? Entre os muitos seres que alegam possuir o corpo, quem de fato o possui? Deixar de averiguar isto para apenas procurar manter o corpo através de atividades pecaminosas não é recomendável. Este corpo, afinal de contas, é produzido pela natureza e manifesta e volta a ser aniquilado e decompõe-se nos elementos naturais. Portanto, ele é propriedade comum de todos. Nessas circunstâncias, quem, a não ser um patife, alega ser sua essa propriedade, e enquanto a mantém, comete atos pecaminosos, tais como matar animais, apenas para satisfazer seus caprichos. Só um patife pode cometer essas atividades pecaminosas. Os tolos e patifes ateístas, que são muito orgulhosos de sua riqueza, deixam de enxergar com clareza. Portanto, trazê-los de volta à pobreza é o unguento adequado para seus olhos, para que eles possam ver as coisas como elas são. Um homem pobre pode pelo menos compreender quão dolorosa é a pobreza, e, portanto, ele não desejará que os outros fiquem em uma condição tão amargurada como a sua. Vendo seus rostos, aqueles cujos corpos foram espetados por alfinetes, podem entender a dor de outros que recebem semelhantes espetadas. Compreendendo que esta dor é a mesma para todos, eles não querem que outros se submetam a esse sofrimento. Mas alguém que nunca foi espetado por alfinetes não pode entender esta dor. O pobretão deve automaticamente submeter-se a austeridades e penitências, porque em sua pobreza ele não pode possuir nada. Assim, seu falso prestígio é aniquilado. Sempre precisando de alimento, abrigo e roupa, ele deve satisfazer-se com aquilo que é obtido pela misericórdia da providência. Submeter-se a essas austeridades compulsórias é bom para ele, porque isso purifica-o e deixa-o completamente livre do falso ego. Sempre faminto, desejando obter um pouco de comida, um homem pobre gradativamente enfraquece cada vez mais. Não contando com nenhuma outra potência, seus sentidos automaticamente ficam apaziguados. Um homem pobre, portanto, é incapaz de realizar atividades prejudiciais e invejosas. Em outras palavras, tal homem automaticamente obtém os resultados das austeridades e penitências adotadas voluntariamente pelas pessoas santas. As pessoas santas podem associar-se à vontade com os pobres, mas não com os ricos. Um homem pobre, através da associação com pessoas santas, muito rapidamente perde o interesse pelos desejos materiais, e as sujeiras existentes no âmago de seu coração são afastadas para bem longe. As pessoas santas, sadhus, pensam em Krishna 24 horas por dia. Eles não têm outro interesse. Por que deveriam as pessoas negligenciar a companhia dessas excelsas personalidades espirituais e tentar associar-se com materialistas, refugiando-se em não devotos, a maioria dos quais é rica e orgulhosa? Portanto, uma vez que essas duas pessoas embriagadas com a bebida chamada Varuni ou Madhvi
e incapazes de controlar seus sentidos, tornaram-se cegas devido ao orgulho da opulência celestial e apegaram-se a mulheres, eu as libertarei de seu falso prestígio. Esses dois jovens, Nalacúvara e Manigriva, têm a fortuna de serem os filhos do grande semideus Kuvera. Porém, devido ao falso prestígio e à loucura provocada pela bebida que tomaram, eles caíram tanto que, mesmo estando nus, não conseguem entender que se encontram nesse estado. Portanto, porque estão vivendo como árvores, pois as árvores são nuas, mas não têm consciência disso, estes dois jovens devem receber corpos de árvores. Esta será a punição adequada. Entretanto, depois que eles se tornarem árvores e até se libertarem, por minha misericórdia, lembrar-se-ão de suas atividades pecaminosas passadas. Ademais, através de meu favor especial, quando expirarem 100 anos, de acordo com o cálculo feito pelos semideuses, eles serão capazes de ver a suprema personalidade de Deus, Vasudeva, face a face, e assim reviverão suas verdadeiras posições de devotos. Shukadeva Goswami continuou. Tendo falado essas palavras, o grande santo Devarshi Narada retornou ao seu ashram, conhecido como Narayana Ashram, e Nalacúvara e Manigriva tornaram-se árvores gêmeas Arjuna. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, para fazer valer a veracidade das palavras do maior devoto, Narada, vagarosamente dirigiu-se ao local onde estavam as árvores gêmeas Arjuna. Aqui começa então o passatempo, a lila mesmo de Krishna como um bebê na casa de Nanda Maharaj, em Nandagrama, um palácio em Vrindavana. Vocês poderão já ter tido a oportunidade de ir, mas outros poderão ir ainda e visitar Nandagrama, onde tem o palácio onde Nanda Maharaj vivia com Krishna bebê. Krishna, então, aqui vagarosamente começa a se afastar de dentro do palácio e vai engatinhando pelo pátio na frente da casa. Embora esses dois jovens sejam os filhos do riquíssimo Kuvera e eu nada tenha a ver com eles, Devarshi Narada é meu muito querido e afetuoso devoto. E, portanto, porque ele desejou que eu ficasse face a face com eles, devo proceder dessa maneira, para que eles libertem-se. Tendo falado essas palavras, Krishna logo passou entre as duas árvores Arjuna, e o grande pilão, ao qual estava preso, ficou de lado e atingiu-as. Arrastando fortemente atrás de si o pilão de madeira amarrado à sua barriga, o menino Krishna arrancou as duas árvores. Sob a ação da grande força da pessoa suprema, as duas árvores, com seus troncos, folhas e galhos, tremeram muito e caíram ao chão, fazendo grande estrépito. Então aqui é um Damodara Lila, né? Krishna amarrado pelo ventre, puxando o pilão. A gente conhece o Damodara Lila de Mãe Yashoda correndo atrás de Krishna para pegar. Mas aqui o Damodara Lila, ele puxa, também amarrado pela cintura no pilão. Só que com a sua força sobre-humana, ele puxa o pilão e o pilão vai sendo arrastado na horizontal no chão. Krishna vai puxando e as duas árvores gêmeas são assim. Elas nascem juntas, né? Embaixo, o tronco já implantado ao chão, mas depois elas se separam. E então lá em cima está a copa e aqui tem um espaço. E quando existe uma árvore assim, em algum parque, uma árvore bem grande em algum parque, as pessoas geralmente sobem na árvore, botam o pé de um lado do outro, põem a mão assim e fazem uma foto.
Hoje é certo. Mas Krishna tinha consciência das personalidades que estavam embutidas naquele corpo de árvore, que eram os filhos de Kuvera, e que Narada Muni havia amaldiçoado. Então Krishna resolve libertá-los dessa maneira. Aí o pilão vai sendo puxado por Krishna e trava na árvore. Só que Krishna tem uma força divina. E aí ele puxa, segue engatinhando, as árvores tremem, como já ouvimos a descrição, e caem, fazendo um estrépito. Acho que eu nunca tinha ouvido essa palavra. Em seguida, naquele mesmo lugar onde as duas árvores Arjuna caíram, duas grandes e exímias personalidades que pareciam um fogo personificado emergiram das duas árvores. A refulgência da beleza deles iluminava todas as direções. Com cabeças prostradas, eles ofereceram reverências a Krishna e, de mãos postas, falaram as seguintes palavras: Ó Senhor Krishna, vosso misticismo opulento é inconcebível. Sois a suprema pessoa original, a causa de todas as causas, imediata e remota, e estais além desta criação material. Os brahmanas eruditos sabem, com base na afirmação védica Sarvam Kaludam Brahma, que sois tudo o que esta manifestação cósmica, e que esta manifestação cósmica, em seus aspectos grosseiro e sutil, é uma de vossas formas. Sois a suprema personalidade de Deus, o controlador de tudo. O corpo, a vida, o ego e os sentidos de todas as entidades vivas são vosso próprio eu. Sois a pessoa suprema, Vishnu, o controlador imperecível. Sois o fator tempo, a causa imediata, e sois a natureza material, consistindo nos três modos: paixão, bondade e ignorância. Sois a causa que origina esta manifestação material. Sois a super-alma e, portanto, conheceis tudo o que existe no âmago do coração de toda entidade viva. Que oração belíssima, né? Uttama Shloka, uma oração suprema, uma oração de qualidade superior, um shloka de qualidade superior, onde se descreve as qualidades de Krishna. E aqui, sob o ponto de vista de alguém condicionado que acaba de receber uma grande misericórdia. Esse é o verso 31, se depois vocês quiserem rever esse verso e memorizar. É o capítulo 10, mas é o verso 31. Então, os dois irmãos, Nalakuvara e Manigriva, continuam. Ó Senhor, existis antes da criação. Portanto, quem neste mundo material, aprisionado em um corpo feito de qualidades materiais, pode entender-vos? Ó Senhor, cujas glórias estão cobertas por vossa própria energia, sois a suprema personalidade de Deus. Sois Sankarshana, a origem da criação, e sois Vasudeva, a origem do Chaturvyuha. Porque sois tudo, e sois, portanto, o Brahman Supremo, só nos resta oferecer-vos nossas respeitosas reverências. Aparecendo em corpos como os de um peixe, tartaruga e javali comuns, manifestais atividades impossíveis de serem realizadas por essas criaturas. Atividades extraordinárias, incomparáveis, transcendentais, nas quais há poder e força ilimitados. Estes vossos corpos, portanto, não são feitos de elementos materiais, mas são encarnações de vossa personalidade suprema. Sois a mesma suprema personalidade de Deus, que agora apareceu em plena potência para o benefício de todas as entidades vivas deste mundo material. Ó sumamente auspicioso,
Oferecemos nossas respeitosas reverências a vós, que sois o bem supremo. Ó famosíssimo descendente e controlador da dinastia Yadu, ó filho de Vasudeva, ó pessoa mais pacífica, deixai-nos oferecer nossas reverências a vossos pés de lótus. Ó pessoa suprema, somos sempre servos dos vossos servos, especialmente de Narada Muni. Agora, permite-nos partirmos para o nosso lar. Foi graças à misericórdia de Narada Muni que vos podemos ver face a face. Doravante, que todas as nossas palavras descrevam vossos passatempos, que nossos ouvidos se ocupem em escutar vossas glórias, que nossas mãos, pernas e demais sentidos se ocupem em ações agradáveis a vós, e que nossa mente sempre pense em vossos pés de lótus, que nossas cabeças ofereçam reverências a tudo dentro deste mundo, porque todas as coisas também são vossas diferentes formas, e que nossos olhos possam ver as formas dos Vaishnavas, que não são diferentes de vós. Shukadeva Goswami continuou. Os dois jovens semideuses ofereceram então essas orações à Suprema Personalidade de Deus. Embora seja o mestre de tudo e de certo fosse Gokuleshvara, o senhor de Gokula, Shri Krishna, a divindade suprema, estava amarrado ao pilão de madeira pela corda das gopis e, portanto, com um largo sorriso, ele falou aos filhos de Kuvera as seguintes palavras. A Suprema Personalidade de Deus disse: o grande santo Narada Muni é muito misericordioso. Através de sua maldição, ele mostrou o maior favor para ambos, que buscáveis loucamente a opulência material e acabastes ficando cegos. Embora tenhais caído do planeta superior Swargaloka e vos tornado árvores, fostes muito favorecidos por ele. Conheço todos esses incidentes desde o começo. Quando alguém está face a face com o sol, deixa de existir escuridão para seus olhos. Igualmente, quando alguém está face a face com um sadhu, um devoto que é muito determinado e plenamente rendido à Suprema Personalidade de Deus, ele não mais se sujeita ao cativeiro material. Ó Nalakuvara e Manigriva, agora podeis ambos voltar para casa. Como desejais estar sempre absortos em meu serviço devocional, vosso desejo de desenvolver amor e afeição por mim será satisfeito, e então nunca caireis dessa plataforma. Shukadeva Goswami disse: tendo a Suprema Personalidade de Deus dirigido aos dois semideuses essas palavras, eles circungiraram o Senhor, que estava amarrado ao pilão de madeira, e ofereceram-lhe reverências. Após receberem a permissão do Senhor Krishna, eles regressaram aos seus respectivos lares. Neste ponto encerram-se as traduções e significados do Bhaktivedanta do 10º canto, 10º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Libertação das Árvores Yamala Arjuna. Bonito, né? As orações são muito bonitas, as orações dos dois irmãos, Nalakuvara e Manigriva. E as palavras de Krishna também são muito reconfortantes, né? Trazem esperança para qualquer pessoa que possa estar observando todas as mazelas, armadilhas, perigos que existem nesse mundo. Vocês têm alguma pergunta? Sim. Muito obrigado. O que eu quero alcançar nos irmãos? Eles voltam para Swargaloka, né? Para continuar a sua missão. Algo mais? Então, nesse sentido, nós podemos perceber que a dito punição é uma misericórdia.
Depende de onde vem. Bom, é sempre uma misericórdia, mesmo quando está dentro das leis dos modos da natureza, é sempre uma misericórdia, porque está nos fazendo pagar reações que nós já esquecemos a ação. Nunca somos injustiçados, apesar de termos mania de buscar essa posição de injustiçamento. De fato, nós nunca somos injustiçados. Ninguém sofre o que não deveria sofrer. E então, só que a gente esquece o que a gente fez, né? Como uma criança, a gente esquece o que fez. Então, quando vem o sofrimento, a gente se revolta. E é uma armadilha aí, porque a revolta vai nos prender outra vez à mesma causa. A gente precisa compreender compreender a compaixão da pessoa suprema. Só que a gente deve compreender de uma maneira proativa, não de uma maneira passiva, sofredora. Eu estou sofrendo porque eu mereço, e ficar cada vez mais depressiva. Ela deve pensar, que maravilha, eu estou me libertando da reação de uma atividade passada. E como eu sou um devoto, essa reação vem diminuída. Krishna já tirou muito dela antes e principalmente me tirou o esquecimento completo e global a respeito dela. Eu não me lembro o que eu fiz, mas com certeza algo eu fiz. Então, desse jeito, eu tenho que me reposicionar e dar a volta por cima, né? Como diz o samba, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Né? Isso é coisa do Brasil mesmo. Então, ele deve exatamente seguir adiante, de maneira proativa, buscando viver a sua experiência como alma espiritual, que ele é, parte integrante de Krishna, e desenvolver a sua relação com Krishna, que é uma relação de amor. A relação com Krishna é sempre uma relação espontânea de amor. Não tem chance de atividade comercial com Krishna. É sempre de amor. O nosso movimento se organiza socialmente da maneira que pode, com a inspiração Varnashana. Então, os nossos devotos, em um dado momento, devotos e devotas, em um dado momento, recebem a primeira iniciação. E em um momento subsequente, recebem a segunda iniciação. Com a segunda iniciação, eles recebem o direito de entrar no altar, adorar a deidade e cozinhar para a deidade, fazer atividades muito reservadas ao contato com a deidade. Mas, na administração pragmática do nosso movimento, nem sempre todos os devotos estão no ponto de, por exemplo, aposentadoria, que possam ter a sua renda de sustentabilidade e possam estar livres para adorar a deidade em todos os tempos. Muitas vezes isso é feito com pessoas jovens ainda em seu nível de produtividade, enquanto estão ainda trabalhando para a sua própria sustentação e trabalhando para lidar com a moeda desse mundo, né? Desse mundo como ele funciona, o dinheiro. Dinheiro é caro, precisa trabalhar para que ele apareça, senão ele não aparece. Então, os devotos jovem idade produtiva precisam trabalhar. Acontece que as funções litúrgicas dos templos, também precisam continuar. Então, muitas vezes, se convida algum devoto para trabalhar, para servir no altar, e se faz a proposta de remuneração. No começo, os devotos se sentiam até ofendidos. Eu tive a oportunidade de convidar devotos e receber assim uma patada, na boa expressão mesmo. O que o senhor está pensando, né? Eu não vou servir a Krishna por dinheiro. Mas ele precisava de dinheiro. Então ele não aceitava aquela ajuda de custo
para poder fazer aquele serviço, embora ele estivesse na idade de produtividade, de se manter, de sustentar o filho, de dar caridade, na posição certa de produzir, ele preferia não fazer o serviço, mas para não receber uma remuneração. Tivemos muitas... Hoje em dia, felizmente, os devotos já estão mais tranquilos, entendem que eles não estão sendo pagos pelo que ele faz, que o que ele faz é um ato de amor. O que eles estão sendo pagos é para ter o tempo necessário para fazer. Eles não estão sendo pagos para devoção, para trabalhar com devoção. Eles estão sendo pagos para disponibilizar aquele tempo que eles estariam trabalhando para ganhar dinheiro e provavelmente produzindo o dinheiro necessário para poder servir a Krishna. E com o amor que ele tinha, mas que antes ele estaria num escritório, em qualquer outro tipo de emprego, trabalhando. Então, a relação original da alma espiritual com a alma suprema é uma relação de amor. E não existe outra possibilidade. É sempre amor, é sempre bhakti, é sempre devoção. Então, os devotos, dentro da nossa congregação, das nossas congregações em diferentes yatras, os devotos aprendem a lidar com a sua própria realidade e logo eles também compreendem a realidade da instituição criada por Prabhupada para abrir as portas aos convidados, aos visitantes, às almas interessadas, sinceras, que buscam por conhecimento espiritual. É isso. Então, Nalakuvara e Manigriva tiveram essa experiência maravilhosa, mas vocês perceberam quanto tempo? 100 anos dos semideuses. Não é um ano de 365 dias e de 4 em 4, 366, não. O ano dos semideuses, dias e dias e dias e dias dos anos solares. Então eles ficaram assim 100 anos naquelas duas árvores centenárias, né? Até que Krishna pudesse derrubar as árvores. E que perigo, né? Um bebezinho derrubar a árvore, assim, cair. Se cai uma baga de uma árvore, uma manga na cabeça de alguém, ou uma frutinha que seja, um perigo. Imagine uma árvore inteira desabando assim, ou duas, né? Desabando assim. Mas Krishna é Deus, ele não é uma pessoa comum, ele não é como nós. Então ele soube controlar perfeitamente o funcionamento da sua energia externa, a energia material, para que ele pudesse, como ele disse, vocês viram ele dizendo? Narada Muni é meu devoto. Narada Muni disse que eles iam ficar diante de mim face a face. E por isso eu estou vindo aqui agora, para poder agradar Narada Muni. Imagine como Krishna, que é totalmente livre, aceita a posição de um servo do seu servo. É muito bonito tudo isso. É o mundo do amor. A gente conhece o mundo do amor romântico e daquele amor hormonal que mexe com a gente, que a gente sabe, todos nós temos essa experiência. Mas a gente precisa ouvir a respeito do amor devocional. Não existe outra forma de despertar o amor espiritual, o amor devocional por Deus em nosso coração, se não for através de ouvir, como agora acabamos de ouvir, todo um capítulo traduzido por um ser divino, extremamente compassivo, no leito da morte, para aplicar melhor o termo, no leito do seu samadhi, deitado ali, traduzindo com um microfone na boca, traduzindo toda essa história para transmitir essa mensagem para nós que estamos aqui fortes, jovens, cheios de energia. Eu também. Cheio de energia para viver e produzir nesse mundo. Imagine. Então, Prabhupada
fez todo esse esforço e para revelar. Aqui tem muitos segredos nessa história, né? O segredo, um segredo é por que Krishna resolveu passear, puxar aquele pilão que quando as Gopis amarraram, não diz que foi Mãe Yashoda aqui, diz que foram as Gopis, porque Mãe Yashoda sempre tinha ajuda de outras mulheres da comunidade, porque todo mundo queria servir a Krishna, né? Então, ele foi amarrado pelas Gopis ali. Por que ele puxa? E ele diz, eu puxei, com outras palavras ele diz, eu estou puxando esse pilão pesado que as Gopis me amarraram somente porque Narada Muni disse que essas duas personalidades que ninguém sabe que está aí dentro, mas eu sei, estão ocultas aí nessas árvores gêmeas, precisam me ver face a face para poder se libertar. Então Krishna faz isso para satisfazer seu devoto e sem nem questionar que eles estavam nus, que estavam uma orgia ali naquele lago. Krishna nem menciona isso. Ele só menciona a relação de confiança, de amor e confiança de Narada Muni, dizendo, depois vocês vão ver Krishna face a face, aí vocês também. Aí vocês podem sair. Até lá, ficam presos. Imagine, né? Essas histórias têm muitos significados. Aqui agora, as orações de Nalakuvari Manigriva são belíssimas, descrevendo Krishna. São dignas de serem realmente memorizados. Qual foi o verso? 31. Começa no verso 31 e fala daquela maneira tão bela. Né? É isso. Vamos parar por aqui, são 5:06. Eu vou hoje para Campina Grande e quando puder volta aqui. Desejo que o curso continue e conclua. E estou vendo a determinação exemplar do Maharaj em trabalhar. Dessa vez ele já está trabalhando e planejando o jardins. Então, ontem nós vimos onde colocar determinadas árvores, que são palmeiras. E hoje eu vou escolher as palmeiras para poder colocar lá nos lugares. E a gente vai, enquanto constrói, as palmeiras já vão estar crescendo nos seus lugares para ficar tudo já com o paisagismo pronto depois. Bacana, né? Uhum. É isso, que Krishna nos permita fazer esse serviço tão importante para a sociedade humana. A educação é o mais importante, porque nós somos muito viciados a viver a nossa natureza. Aí os Vedas vêm e dizem, ninguém pode ir contra a sua própria natureza. Aí a gente fica mais confiante. E que natureza é essa? Natureza material, temporária, tola, que funciona sob os modos inferiores de bondade, paixão e ignorância. Essa é a nossa natureza que às vezes a gente defende nas conversas e discussões. Essa é a minha natureza, ninguém pode ir contra a sua natureza. E fala dessa maneira. É só natureza material. Eu sou assim. Parecendo aquela música Gabriela. Né? Sempre assim, imagina. Queria fazer um comentário sobre o que o senhor falou. O Maharaj estava dizendo que a gente, quando ora a Krishna, a gente devia saber pedir, pedir, não pedir coisas materiais, pedir força para suportar, por exemplo, a dificuldade da vida. E aí o senhor falou da oração dele para Krishna, e eu tive oportunidade, até nesse retiro e algumas situações de associação com os devotos, de ouvir depoimentos de devotos que pedem a Krishna com sinceridade para entender determinada situação na vida, para que ele mostre como resolver. E realmente a Krishna mostrando da maneira mais linda, mais amorosa possível, como a pessoa pode resolver. Eu também já tive essa experiência de pedir a Krishna para me ajudar a ver e resolver. E ele faz isso com muito amor. E, como o Maharaj tinha dito, quando a gente pede,
e depois a gente observa, preste atenção que Krishna vai trazer da melhor maneira possível, não simplesmente tirando nossas dores, mas mostrando como, por que está passando por isso, e a resolução de uma forma muito assim. Ele é um devoto puro de Krishna, eles eram, o Narada Muni, um devoto puro de Krishna, ele satisfaz Narada Muni, mas também nós aqui, condicionados, caídos, como pedimos, com sinceridade no coração, Krishna satisfaz com muito amor também. É verdade. Obrigado. Então, obrigado a todos vocês. Boa japa para todos. Bom dia. Todas as glórias a Srila Prabhupada.